Boa noite a todos. Como de costume, nos reunimos às terças-feiras e o objetivo é o estudo da obra de Chico Xavier, psicografada por Chico, e André Luiz, Nosso Lar. Na reunião passada, nós estudamos o capítulo 43, cujo título era Em Conversação. Lá, o ministro Benevenuto fala do esforço do plano espiritual e toda a dedicação que eles enfrentam, Eles se esforçam para atender a todos aqueles que desencarnaram nas batalhas, que da Segunda Guerra Mundial. Então, antes de começar a lição 44, o Espiritismo realmente é o Consolador prometido. Ele nos vem trazer sempre novas oportunidades, novas coisas. Para a gente ter uma ideia, 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. E a sociedade parisiense inteira fica assombrada com toda a informação que o Livro dos Espíritos traz. E eu tenho certeza que até os dias de hoje, aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita, pensam, refletem naquilo que o Livro dos Espíritos nos oferece. São 168 anos que o Livro dos Espíritos foi editado. Agora nós temos 1946, Chico Xavier psicografa o livro Nosso Lar. São 79 anos. E ainda nos dias de hoje, muitas pessoas dizem que é uma ficção esse livro, Para vocês verem o grau, o nível de informação. E já que a gente está falando de tudo isso, eu só vou citar ontem, dia 30 de junho, foi o falecimento do Chico Xavier. Ele faleceu no dia 30/6 de 2002, Só a título informativo, que é o nosso mentor principal aqui, que nos oferece toda essa cobertura. Bom, nós vamos falar sobre trevas. É um assunto muito interessante, muito difícil, para a gente entender as faixas vibratórias e tudo mais. Então, quem quiser pesquisar mais sobre o tema, nós temos informações sobre o tema no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós temos ainda, nas obras de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna e o livro Libertação. Esses dois livros vão nos trazer muitas orientações em relação a isso. Vai falar muito sobre umbral, sobre trevas, sobre essas zonas abismais, que esses espíritos mais revoltados se encontram. Havia um período de descanso, Então, Lísias, já André narrando, deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade, dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Até no nosso lar tem um descansinho, É importante. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhes minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André, ele responde.
Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através das quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Isso quer dizer que, quando nos reunimos e passamos a conversar determinados temas, se eles forem agradáveis, nós vamos sentir esses eflúvios agradáveis da nossa conversação. Mas, em compensação, se eles forem desagradáveis, nós também iremos sentir, né, esse fluido mais pesado, essa reunião, porque faz parte dessa transmissão de pensamento, dessa interlocução que nós possuímos. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Jesus já falava: onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Da forma que você pensar, da forma que você agir, é a sua vida. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Não há nisso mistério. É lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Então, precisamos trabalhar no nosso negativismo para que possamos ser mais felizes. Não será de imediato, porque nós temos que nos acostumar a pensar de uma forma diferente, né? Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, de toda assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Olha que informação. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste, e se permanecemos em desentendimento e maldade, temos um inferno vivo. Lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. André Luiz está se referindo à palestra do governador, que ele fala sobre trevas. E ele imaginava que trevas seria exatamente aquela localidade que ele estava, que ele foi recolhido. Ele não conseguia imaginar como seria esse mundo trevoso. Enfim, Lísias vai lhe falar. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez, em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmeras onde ele trabalha numerosos desequilibrados e doentes de todas as espécies procedentes das zonas umbralinas? Não seria isso, né? Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. Um exemplo disso, vamos voltar ao Evangelho, ao Novo Testamento, quando perguntam a Jesus quem é João o Batista. Ele diz assim: dos nascidos de homem, esse é o maior. Quer dizer, foi um espírito que descobriu, ele entendeu as mensagens de Jesus e ele seguiu um caminho mais reto, buscando a espiritualidade dele, e ele conseguiu toda essa grandeza espiritual que ele possui hoje, devido a
esse entendimento e essa disciplina que esse Espírito se impôs. Porque para a gente adquirir virtudes sem disciplina, jamais a gente vai conseguir, né? A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Ou seja, reencarna, desencarna e não buscam, né? Não conseguem entender. A hora que eles chegam aqui, eles não conseguem trabalhar o seu espírito para que eles busquem uma evolução. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Salientando-se, porém, que nas esferas superiores, as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Nós vamos observar que, na comunidade nosso lar, as pessoas que caminham, que possuem atividades, eles têm o pensamento mais direcionado para o amor, para o bem, para a fraternidade. Por quê? Então lá não existe os pensamentos negativos. Isso é muito importante para eles preservarem aquele local. Porém, quando acontece qualquer coisa, por eles não estarem ligados ao corpo físico como nós, eles têm uma intensidade de culpa maior. E acontece de cair sim. Nós vamos ter um exemplo, acho que daqui 3 capítulos, quando André Luiz visita a esposa dele. E ele entra, assim, num momento muito difícil de perturbação, por ele não admitir que a esposa dele tivesse um outro marido, né? Então nós vemos que é necessário esse desprendimento. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuravam-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. Olha, não está no nosso programa reencarnatório cometer atrocidades, assassinatos, etc. Isso é um produto do nosso livre-arbítrio. Quando somos preparados para reencarnarmos, nós sabemos que há necessidade dos reencontros difíceis, mas nós somos orientados, preparados e temos ainda a bênção do esquecimento do nosso passado para que a gente possa vencer essas dificuldades. Então, quando acontecem todas essas atrocidades, essas coisas desagradáveis, né, para assim dizer, é uma falha nossa. A gente sucumbiu, a gente falou. Então, o problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta
terrestre estão cheios de ambiente divino, conhecimento da verdade e de auxílio superior. Nós temos conhecimento de verdade, as religiões estão aí, a nossa própria consciência nos informa dos atos que cometemos, se eles são agradáveis ou não. E nós temos também o auxílio superior. Nós temos espíritos que nos ajudam, amigos que nos orientam e nos falam, não vá por esse caminho, né? Então não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações de verdade superior. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio. Quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfumes e luz, os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Nós podemos observar pela história os grandes dirigentes do planeta que causaram atraso evolutivo no nosso planeta Terra, eles eram realmente homens eminentemente cultos. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a localização da zona das trevas. O umbral, ele está exatamente na crosta da Terra. Nós vivemos no umbral. Se nós tirarmos o pé da nossa casa para a rua, nós já estamos no umbral. Se o nosso lar não for um lar vigiado, onde nós buscamos trabalhar para a harmonia, para o amor, enfim, por tudo isso que nós conhecemos de saudável, com certeza os nossos lares serão uma extensão do umbral. Isso é importante a gente saber. Então nós temos que cultivar de uma forma com esforço muito grande para que o nosso lar seja um ponto de luz, para que aí realmente nós possamos chegar das nossas jornadas, dos nossos trabalhos, das nossas dificuldades e encontrar um ponto de apoio, não só familiar, como espiritual. Porque o que é o umbral, senão as emanações fluídicas que nós possuímos? Quem alimenta o umbral somos nós. Nós alimentamos o umbral com o nosso psiquismo. O pensamento é uma força criadora, é matéria. Tudo que nós pensamos de maldade está aí. E o nosso planeta, quando o pessoal fala, planeta de regeneração, não é bem assim, será. Mas vejam bem, um planeta onde nós jogamos sofá, onde nós jogamos colchões, cuspimos no chão, atiramos as coisas na rua, lixo para todo lado. Se nós abrirmos as redes comunicadoras, nós vamos ver que a comunicação é de péssimo nível, é tudo programa policial, falando mal dos outros e etc. Vamos por aí. Já não preciso citar mais nada, a mente de vocês conseguiu coordenar tudo isso. Quando é que nós realmente seremos um planeta melhor? Quando é que o umbral vai diminuir ou deixar de existir? Quando nós formos melhores, porque as emanações psíquicas nossas serão melhores. Então nós temos um umbral aqui, uma faixa um pouco mais alta ainda, continua, onde estão as cidades espirituais, no caso do nosso lar, e nós temos as zonas inferiores. Onde se localizam essas zonas inferiores? Abaixo de nós.
nós vamos para as trevas e para as trevas para os abismos. Quem pegar o livro Obreiros, Libertação e ler, gente, é uma coisa impressionante o que nós vamos encontrar de espíritos, irmãos nossos, em grandes dificuldades, que um dia, com certeza, serão auxiliados. Mas eles precisam realmente quererem, né? Para que isso possa realmente se renovar. Então, renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele, solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Então é basicamente aquilo que eu passei. Depois de pequeno intervalo, continuou: você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Esquecido do nível para baixo, a vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É uma organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou nos libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior. Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estima viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Né? Então a gente está chegando no fim. É muito pesado a gente falar de trevas, sabe? E é muito difícil as expressões, porque são locais muito diferentes daqueles que nós conhecemos. Nós podemos assim, imaginar e falar. Eu acredito que se as pessoas que se interessarem pelo tema e buscarem nas obras citadas por mim, no Livro dos Espíritos, em Obreiros, em Libertação, vai ter uma condição de entender melhor o que é esse mundo espiritual. Nas zonas umbralinas, com certeza, nós já tivemos várias vezes, devido ao grau de espiritualidade que a gente possui. Então é importante a gente ter esse conhecimento evangélico, buscar Jesus, gente, porque como ele diz aqui, ele é o caminho, a verdade, a vida. As lições de Jesus, elas são um refrigério e um bálsamo para as nossas almas. Nós ainda, eu já falei isso e torno a falar, muitas vezes ainda nós temos vergonha de falar de Jesus, vergonha de falar do Espiritismo, mas por quê? Porque ainda o nosso coração não está ligado às esferas superiores, né?
Então nós precisamos entender, nós que buscamos ser felizes, nós que buscamos amar, entender realmente o que é o amor, nós precisamos de Jesus. Só a doutrina de Jesus nos liberta, nos ensina, nos orienta e nos dá a paz, porque ela nos faz entender o porquê fazer o bem, entender o porquê do nosso irmão, quem é o nosso irmão, só a doutrina de Jesus. Se nós não nos espiritualizarmos, nós seremos materialistas. E se nós formos materialistas, nós vamos com certeza pensar no quê? Na matéria, naquilo que realmente nos arrastará para diversas encarnações difíceis, que eu acredito que nós aqui, né, já estamos cansados, né, desse sofrimento das trevas, das regiões menos enobrecidas. Muito obrigado. Nós vamos agora, então, falar um pouco da próxima reunião, que vai ser bem mais divertida, né? A Neia vai tocar cítara aqui na frente, né? Ela vai falar do campo da música e vocês vão ver como que é bonito a música no plano espiritual. São músicas já bem evoluídas, né? E nós vamos deixar. A Neia falou que vai vir tocar cítara aqui para nós. Então, vamos para os passes. Só agradecer, gente. Muito obrigado pela presença. Agradecer a Chico Xavier pela contribuição, né? Os livros do Chico Xavier realmente são esclarecedores sobre o assunto de hoje. O Roberto pegou muito bem, porque se a gente começar a pensar bem mesmo, a gente muda. A doutrina espírita traz condição para a gente mudar. Nós precisamos lembrar que nós pensamos. Então, quando a gente tiver algum ímpeto de agressão, de animosidade, vamos dar uma parada. Vamos mentalizar Jesus e vamos pedir ajuda. Porque se a gente der uma acalmada, por exemplo, quando está tudo tumultuado, a gente que tem um pouco de conhecimento, nós que estamos aqui, é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então o ambiente está tumultuado, vamos fazer oração. Vamos ficar do lado, vamos esperar as coisas acalmarem, porque o tempo é o melhor remédio. Sempre o tempo é o melhor remédio. Muitas vezes a gente toma algumas decisões precipitadas e depois a gente se arrepende, mas já foi tomada essa decisão. Então, quando a gente pensa e quando a gente dá aquele tempo necessário, as coisas mudam e a gente age com mais raciocínio, né? Com mais tranquilidade. E falou muito bem do Umbral aqui, esse livro realmente é fantástico, o Nosso Lar. A série inteira, André Luiz, é muito boa para nós. E agradecer só, muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, e a luta continua, mas nós estamos aqui para isso mesmo, para enfrentar e para vencer com Jesus.